Olá, vamos mergulhar direto na nossa análise de hoje. Sabe aquela sensação de angústia que, no fundo, todos nós compartilhamos em algum momento? Pois é, vamos explorar uma obra-prima filosófica de 1921 que toca exatamente na essência da nossa condição humana, A Estética da Vida, do autor brasileiro Graça Aranha. É fascinante como ele traz uma proposta incrivelmente contemplativa sobre o nosso papel no cosmos, focando na superação da angústia através de uma visão estética da vida e na ideia da unidade infinita entre a humanidade e o universo. A premissa central da obra já vai direto na raiz do problema. Graça Aranha diz que a tragédia fundamental da existência está nas relações do espírito humano com o universo. Mas o que isso quer dizer na prática? O ponto crucial aqui é que a grande tragédia da nossa consciência é literalmente a dor de perceber que estamos separados da natureza. Nós somos a parte do universo que sabe que está separada do resto dele, e isso carrega um peso enorme. O que nos leva à nossa grande questão. Como a humanidade pode superar essa angústia existencial tão profunda? Esse é o mistério central que a gente vai desvendar agora. Queremos entender se existe uma cura definitiva para esse pavor cósmico. E isso, claro, sem depender daquelas antigas finalidades morais ou das visões religiosas mais tradicionais. Será que existe uma outra saída? O autor nos mostra que sim. Bom, para entender a saída, a gente precisa primeiro entender a causa. E a causa é o que ele chama de consciência metafísica. É basicamente aquele instante único em que o nosso espírito percebe que está separado do todo infinito. É exatamente isso que cria em nós a forte ilusão de que somos totalmente individuais e isolados. E olha só a ironia. Ao mesmo tempo em que é isso que nos torna únicos no reino animal, é também a principal fonte do nosso sofrimento psicológico mais profundo. Saber que existimos nos faz sentir sozinhos. Em contraste direto a essa separação dolorosa, nós temos a unidade infinita. Imagine a totalidade do universo profunda, inconsciente e totalmente inquebrável antes mesmo de a nossa consciência aparecer para fragmentar tudo isso. É um estado totalmente pacífico, silencioso, indivisível, sabe? O grande segredo, segundo Graça Aranha, é que toda a humanidade carrega um desejo secreto e muito intenso de retornar a esse estado de paz original. A gente quer voltar a se fundir com o cosmos. Vamos para a nossa primeira parte, a origem do terror e como o medo acabou criando a própria consciência. A gente pode traçar as origens históricas dessa percepção incômoda como um passo a passo. Tudo começa com o medo físico lá nos nossos ancestrais, os primeiros hominídeos. Medo do escuro, dos animais maiores. Só que isso evolui com o trauma da dor física e com a violência inexplicável da natureza ao redor. Como na época não existiam meios científicos para explicar esses fenômenos, a nossa necessidade inata de dar sentido às coisas fez nascer a consciência metafísica. E o resultado de todo esse processo? O chamado terror cósmico, a percepção assustadora da nossa fragilidade no universo que não conseguimos compreender. Entrando agora na seção 2, Caminhos para a Unidade, onde observamos a busca desesperada da humanidade para encontrar a totalidade perdida. Historicamente, como tentamos curar esse terror cósmico e preencher o nosso vazio existencial? Quando comparamos 4 esforços humanos imensos, a religião, a filosofia, a arte e o amor, a gente nota algo incrível. Embora pareçam coisas muito diferentes, todos são movidos pelo mesmíssimo desejo místico. Pensa bem, a religião tenta nos reunir ao todo através do misticismo. O amor busca essa fusão abolindo as barreiras, unindo dois seres. A arte e a filosofia tentam diluir a nossa consciência na grande harmonia da natureza. No fim das contas, é a mesma ânsia desesperada por unidade. Só que a forma como tentamos explicar o mundo importa demais. Existem basicamente 2 abordagens fundamentais. De um lado, temos a filosofia dualista, que separa tudo rigorosamente. Criador de um lado, criação do outro. Matéria e espírito. O grande problema lógico que o autor expõe é que isso só perpetua a angústia. Manter as coisas separadas mantém a dor viva. Do outro lado, a gente tem a filosofia monista, ou panteísmo. Essa visão funde toda a matéria e todo o espírito numa única substância inquebrável. É justamente ao adotar essa visão de que está tudo intimamente conectado que o alívio espiritual começa de fato a surgir. E isso nos leva à seção 3, a concepção estética enxergando o universo como um puro espetáculo. É exatamente neste ponto que a tese atinge seu clímax, e a visão de mundo de Graça Aranha se torna incrivelmente libertadora. Eis a solução definitiva, a visão estética da vida. Para ele, o universo simplesmente não tem um destino moral fixo.
A natureza não liga para o que é bem ou mal. Ela não tem esse finalismo. Em vez disso, o universo é um puro espetáculo contínuo, cheio de formas em constante movimento. Quando a gente consegue tirar dos ombros essas amarras pesadas da moralidade, o que sobra é uma exibição puramente estética e magnífica. Existe uma força poética imensa na ideia de que, deste espetáculo universal, somos uma aparição fantástica e passageira, uma ilusão instantânea. Olha como essa metáfora é linda e reconfortante. O ser humano não é o dono do espetáculo. Nós somos como faíscas efêmeras, fagulhas brilhantes e transitórias na imensa e indiferente escuridão da matéria. A nossa consciência é como um breve relâmpago que permite ao universo enxergar a si próprio por uma fração de segundo. Certo, mas como viver isso na prática? Existem 3 movimentos espirituais ativos que o autor propõe. Primeiro, a resignação à fatalidade cósmica, que é basicamente aceitar que não controlamos a eternidade e abraçar o nosso papel temporário. Segundo, a nossa incorporação física à Terra. Precisamos reconhecer que os nossos ossos e nosso sangue compartilham os mesmos minerais do planeta. Nós não estamos sobre a Terra, nós somos a Terra viva. E terceiro, nos conectarmos verdadeiramente com os outros humanos, amando-os justamente porque somos todos companheiros de uma mesma e maravilhosa ilusão cósmica. O que abre as portas para a nossa sessão 4, Alegria Perpétua. Vamos ver como transformar a dor em beleza cósmica. Aqui a gente deixa para trás a estrutura teórica e passa a sentir a tremenda recompensa emocional de toda essa filosofia. Aquele que elimina o terror do cosmos e consegue ver a aniquilação da vida como um motivo de beleza, vive na alegria perpétua. Compreender que somos passageiros não deve gerar pânico, de jeito nenhum. Quando a gente aceita que a vida é curta e que um dia voltaremos ao grande silêncio da matéria, aquele pavor simplesmente evapora. E o que entra no lugar? O encanto absoluto. Uma reverência encantada só por termos tido a chance de testemunhar o show da existência. E é assim que essa visão atua como uma cura real para o dia a dia. Quem consegue transformar todas as emoções, seja melancolia, tristeza, prazer ou dor, em puras expressões estéticas do universo, passa a viver em alegria perpétua. Quando a gente dá um passo atrás e passa a encarar até mesmo as nossas piores dores como apenas mais uma cena fascinante nessa colossal peça de teatro que é o universo, a angústia perde a sua força. Tudo vira arte, sabe? Tudo faz parte desse imenso espetáculo. Chegamos então à libertação final. Aquele que se sente um com o universo infinito, sabendo que a sua consciência vai retornar para a inconsciência universal, vive na verdadeira alegria perpétua. A grande reviravolta maravilhosa da obra de Graça Aranha é que nós não estamos mais separados. O exílio acabou. A ilusão de que estamos isolados se quebra por completo e percebemos que somos o próprio cosmos, vivenciando a mágica da consciência. Ao saber que vamos retornar à unidade, é como se finalmente estivéssemos voltando para casa. O que nos obriga a fechar nossa análise de hoje com uma reflexão profunda. Se todos nós somos apenas belas ilusões passageiras num gigantesco espetáculo cósmico, como essa visão estética muda o jeito que vivenciamos as dores e alegrias de hoje? Se tudo é, no fim das contas, a arte da natureza, como vamos avaliar as nossas vitórias e derrotas daqui para frente? Essa filosofia é um convite maravilhoso para trocar o desespero pelo absoluto deslumbramento. É uma perspectiva incrivelmente poderosa e libertadora. Muito obrigado por acompanhar mais este mergulho e expandir essas ideias com a gente. Até a próxima!